Muito bem, amados. Vamos mais uma vez retornar ao nosso estudo aí do livro de Joel. E antes de dar início, vamos orar pedindo a orientação de Deus. Pai, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor há de trazer ao nosso coração nesta noite, neste momento. Te agradecemos porque a tua palavra aquece o nosso coração e nos prepara para que com esperança, ó Deus, e encorajamento a gente possa estar sempre atendendo a toda a solicitação do Teu Santo Espírito em nós. Obrigado por isso. Nos dê sabedoria, discernimento e que também a Tua palavra, Deus, possa gerar em nós todas as condições que forem necessárias para que a gente possa falar e pregar e anunciar e compartilhar com outras pessoas da bênção que é ouvir a Tua palavra e crescer na Tua palavra, porque só ela pode ser o bálsamo que no momento como esse tanto nós precisamos. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, amados. Então vamos lá, capítulo 2 de Atos. Eu só quero fazer aqui o fechamento, conforme a gente disse no texto de quarta-feira. A pergunta que nós deixamos lá na quarta-feira, no finalzinho do estudo, foi o Pentecostes, da forma como nós estudamos e vimos, comparado com o que a gente observou lá em Atos, pode acontecer de novo, né? Pode se repetir. Para quem tem uma certa idade, a gente já passou aí por algumas fases, né, vamos dizer assim, de mudanças teológicas, de ventos teológicos que vêm e vão, aonde sempre foi dado ênfase a de que essa descida do Espírito Santo estava acontecendo e continua acontecendo e vai acontecer e quantas vezes for necessário. Mas eu não consigo ver na Bíblia base para isso. Tá? Então, de uma certa forma, eu diria que o Pentecostes, da maneira como nós vimos, naquele momento em que o Espírito Santo de Deus desce e que habilita ali os discípulos e apóstolos para que pudessem pregar com toda a autoridade, com todo o poder, a palavra de Deus em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, daquela forma isto não vai acontecer novamente. Tá? Nós diríamos assim que o Pentecostes está dentro de um contexto histórico de salvação. Tá? Então, alguns aspectos da história da salvação, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, e tudo que se fala a respeito da salvação no Velho Testamento, aponta para a realidade de Cristo Jesus que viria, o Messias, né, que haveria de vir para trazer a salvação definitiva para nós. Então, tudo que se diz respeito à história da salvação são eventos, são fatos que não se repetem. Então, por exemplo, Jesus nasceu, ele não vai nascer novamente. Né? Jesus viveu ali com os apóstolos, com os discípulos, naquela época, naquele período, naquela data. Ele não vai vir para estar entre nós e viver novamente daquela forma como ele viveu. A paixão de Cristo, ou seja, aquele momento em que ele é levado, né, traído e é martirizado, é morto, é preparado, né, para a sepultura, toda aquela situação dele, aquilo não vai acontecer de novo, ou seja, a paixão, a morte de Jesus não vai acontecer outra vez, ele não vai morrer de novo, foi uma vez. Né? A ressurreição de Jesus, depois de 3 dias, Jesus ressurgiu. Essa ressurreição ali que a Bíblia mostra, que faz parte do plano da salvação de Deus para nós, não vai acontecer de novo. Ele não vai ressuscitar outra vez. Né? A ascensão de Jesus aos céus, que nós estudamos aqui no livro de Atos, né? No momento em que Jesus está conversando com os discípulos, falando, e aí ele é levado aos céus para estar ali à destra do Pai, isto não vai acontecer de novo. Tá? E o Pentecostes, que esse dia de Pentecostes, esse 50º dia onde o Espírito Santo de Deus ali desceu, também não se repete, porque faz parte, eu entendo, faz parte do plano da salvação de Deus. Por quê? Porque dentro daquele aspecto que nós estudamos, a descida do Espírito Santo ali dá início à expansão da igreja, né? Existem alguns fatos relacionados à manifestação do Espírito Santo em Pentecostes, naquele estudo que fizemos, que podem acontecer nos dias de hoje. Né? Por exemplo, o Espírito Santo veio para exaltar o nome de Jesus, né? Para enaltecer o nome dele, para dar ênfase ao nome dele através da pregação.
Então isso acontece até os dias de hoje. Nós temos o dom do Espírito Santo, e o que nós fazemos quando abrimos os nossos lábios? Nós exaltamos o nome de Jesus, nós pregamos a Jesus como único Senhor e Salvador na nossa vida. Então isso continua acontecendo, né? Isso continua presente na nossa vida nos dias de hoje. Mas aquele evento, daquela forma, é única, né, e específica. Ou seja, portanto, o Pentecostes, vamos dizer assim, foi um acontecimento único, né, eficaz e definitivo, de maneira que, de modo algum, vai acontecer algo igual. Ele marcou ali, o Pentecostes marcou ali a fase inicial da expansão, né, do Evangelho, ou seja, o início daquilo que nós falamos no estudo já passados, né, da grande internacionalização da igreja, né? Eu diria até que o início da transição ali da antiga aliança para a nova aliança, conforme a gente viu, conforme a gente observou. Portanto, aquilo que ocorreu lá no dia de Pentecostes marcou definitivamente a história. O Evangelho tem sido anunciado aí a todos os povos, línguas e nações, né? Judeus e gentios são agora unidos pela cruz de Cristo em um único corpo. Porque aquilo naquela época não era possível, né? Como a gente viu, como para eles foi difícil aceitar a conversão de Samaria, né? Das pessoas que moravam ali, dos samaritanos em Samaria, a conversão dos gentios lá na casa de Cornélio, né? Depois lá os que foram batizados em João Batista, né? Que estavam lá em Éfeso através do ministério do apóstolo Paulo. Então para eles era muito difícil entender isso, mas na medida em que o Espírito Santo ia mostrando isso, ia fazendo isso, ia direcionando, porque como diz lá em Atos, né? É o Espírito Santo quem concede realmente esse ministério. Então, na medida em que o Espírito Santo ia fazendo isso na vida deles, eles começavam a tomar, né, o pé da situação e tinham já a visão do corpo, né, de Cristo ali, a igreja de Cristo se formando, né, se projetando da forma como se projetou. Então, eu diria que ali, né, naquele momento, a dádiva do Espírito Santo cruzou todas as fronteiras de gênero, né, de geração, de classe social ou nacionalidade, né? Eu diria que, portanto, a descida do Espírito Santo ali no Pentecostes, né, é a evidência final de que Deus habita entre nós. Então ele já está entre nós. Então isso não se repete. Isso é muito importante porque às vezes as pessoas, como a gente mostrou lá em Samaria, a gente mostrou lá em Cornélio, mas ali o Espírito Santo desceu, né? Então Pentecostes. Lá em Cornélio, o Espírito Santo desceu, Pentecostes, e por aí vai. Não, ali foram evidências que nós vimos, que o Espírito Santo deu aos apóstolos, de que aquilo que estava acontecendo para os samaritanos, para os gentios, era realmente da parte de Deus. E como eles poderiam ter como algo autêntico, né? Através da manifestação que foi dada no início, como Pedro falou, olha, lá no início nós recebemos, e o que eu vi ali era a mesma coisa que nós recebemos, então não tinha como não batizá-los. Então isso é muito importante saber. Então é um fato histórico da salvação e que aconteceu lá e assim continua, né, se projetando para nós, mas não no sentido de que vai se repetir com aquela descida, com aquele barulho do que aconteceu, né, o barulho, o ruído como de um vento impetuoso, as línguas, as labaredas de fogo ali, como que de fogo, né, na cabeça de cada um deles e a manifestação em línguas, tá bom? Então é isso que eu queria deixar para concluir aquele bloco. E hoje a gente vai lá para o capítulo 3, né, de Joel, para fechar o capítulo 3. Né? Eu sei que a gente não vai fechá-lo hoje, mas vamos dar pelo menos início, né, ao capítulo 3 lá de Joel. Então vai lá para o capítulo 3 do livro de Joel. Eu creio que está tranquilo até aqui, e se alguém tiver alguma dúvida sobre o que a gente falou, é aquilo que a gente comentou, né? Projeta aí, fala com os irmãos, anuncia que aí a gente dá uma estudada e depois a gente vai explicando melhor os detalhes. Mas vamos lá, capítulo 3 de Joel. Antes de entrar na leitura aqui de alguns versículos do capítulo 3, é importante colocar aqui, talvez, não sei se você já observou isso, o livro de Joel tem 3 capítulos. São 3 capítulos. Tá? Mas, de repente, para algumas pessoas que possuem uma Bíblia católica, você vai ver que são 4 capítulos. Tá? Mas por que em algumas versões tem 4 capítulos e não 3, como a nossa versão? Não muda em nada em termos de conteúdo. O conteúdo é o mesmo.
o que está nos 4 capítulos em algumas versões e o que está em 3 capítulos na nossa versão é a mesma coisa. Mas aonde tem essa divisão, pastor? Essa divisão acontece no capítulo 2. Então, no capítulo 2, ali a partir do versículo 28, quando acontece ali o derramamento do Espírito Santo, quando Joel fala, e acontecerá depois disto que derramarei do meu Espírito, no versículo 28 até o versículo 32, na versão romanista, e outras versões que possam ter o capítulo 4, 4 capítulos, a partir ali do versículo 28 ao 32, é o terceiro capítulo. Tá? Então, do verso 28 ao 32 seria o terceiro capítulo. Aí o capítulo 3 para nós é o capítulo 4 para aquelas versões. Tá? Então é uma diferença apenas didática. A divisão de capítulos não tem nada a ver, com a questão da veracidade do que a Bíblia é. A divisão é apenas uma coisa didática, uma situação didática. Então, de repente, das versões pode mudar isso, mas não houve acréscimo e nem também alguém tirou alguma coisa do texto. Tá? Então é só uma colocação. Porque se alguém estiver olhando uma Bíblia que tem 4 capítulos, de repente eu estou falando, abra lá no capítulo 3, que é o último, e a pessoa fala, mas espera aí, ainda tem mais um, que é o 4. Então o capítulo 3 começa assim. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Eu vou ler aqui até o versículo 2 e colocaria da seguinte forma o capítulo 3 em termos de estudo para nós. O tema dominante do capítulo 3 aqui de Joel é o julgamento, a palavra-chave seria julgamento, mas é o julgamento do Senhor contra as nações, todas as nações, e a habitação definitiva de Deus junto ao povo dele. Aí seria o tema dominante aí do capítulo 3 de Joel. Só para que você acompanhe direitinho, os versículos de 1 a 8, os versículos aí de 1 a 8, se nós fôssemos dividi-lo didaticamente para compreendê-los bem, eu diria que esses versos de 1 a 8 apresentam as razões de Deus para o julgamento. Ele vai julgar todas as nações. Mas por quê? Porque ele vai reunir todo mundo e vai julgar. Então, dos versos 1 a 8, aí do capítulo 3, a gente entende as razões que Deus tem para fazer este julgamento. Dos versículos 9 a 16, nós temos uma descrição daquilo que seria efetivamente o juízo no dia do Senhor. Deus vai julgar, mas como vai ser este juízo no dia do Senhor? E esses versos de 9 a 16, eles caminham de uma tal forma que chegam a um clímax que deixa a gente realmente em êxtase, em termos da manifestação de tudo aquilo que vai acontecer, a maneira como vai acontecer, a voz de Deus, a projeção da presença de Deus, Deus chamando todas as multidões para vir, para estar ali no vale da decisão, porque o julgamento está às portas. E dos versículos 17 a 21, os versos 17 a 21, eles descrevem a certeza de que o Senhor fará morada junto ao seu povo. Então, a parte final, dos versículos aí, 17 a 21, nós vamos estudar aquilo que a gente chama de restauração do Israel de Deus, mas destacando ali a presença de Deus e no momento em que Deus fala que ele vai habitar entre nós e vai estar entre nós, para todo sempre. Então, habitará em Sião. Então seria essa a divisão que nós temos. A gente vai começar aqui dos versos 1 a 8. E antes de entrar nos detalhes do versículo, a gente falou a expressão aqui que você viu sobre o vale de Josafá, tá bom? Então tá aí no versículo 2, Versículo 2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Vamos lá. Geograficamente falando, não há muita importância em saber aonde está o Vale de Josafá. Eu, particularmente, não acredito que a designação deste local como o local de juízo, de julgamento de todas as nações e do livramento definitivo de Israel,
não é para que nós pudéssemos localizar no mapa essa região. Aí é ali. Então, de repente, todas as nações vão estar lá. Daí existem, e pipoca aqui e acolá, aquelas teorias, aquelas teologias, aquelas versões a respeito do final do tempo, né? Do final dos tempos. A grande luta, o Armagedon, a destruição total, aquele lugar, naquela região do Oriente Médio, etc. e tal. Alguns dizem que as proximidades deste Vale de Josafá nos dias de hoje seria ali próximo ao Monte das Oliveiras, né? Mas não significa, quando Joel diz aqui que Deus vai fazer com que todas as nações desçam ao Vale de Josafá, não significa geograficamente que todos nós vamos estar reunidos neste lugar. A ideia que está por trás ao declarar que todas as nações o Senhor vai congregá-las, né, e fazê-las descer ao Vale de Josafá, eu diria que tem muito a ver com o significado do nome Josafá. Talvez você não se lembre, mas o nome Josafá significa o Senhor julga, né? Ou Jeová tem julgado. E esse Josafá é aquele Josafá que é o rei de Judá, que a gente tem lá em Reis, Primeira Reis, né? Primeira Reis capítulo 22, e lá em 2 Crônicas, dos capítulos 17 a 21, você tem lá a história deste rei abençoado, né? Esse rei que foi colocado ali por Deus para cuidar de Judá, né? Então, lá nesse texto, depois você pode voltar lá e ler, mas eu acredito que você já ouviu várias pregações a respeito disso, mas esse vale de Josafá está dentro daquele vale da decisão, naquele momento em que a Judá e Josafá, comandando ali toda a nação, recebe a informação de que alguns inimigos viriam ter contra Judá, haveria de destruí-los, acabar com tudo e com todos. E a gente leu lá, né, a gente já até pregou nesse texto, falando que Josafá teve medo, teve preocupações com aquilo e clamou ao Senhor. E aí ele chama todo o povo para orar, clamar ao Senhor. E aí tem aquele momento em que Deus diz para Josafá como deve ser e como ele deve proceder, né, para aquela grande vitória que o Senhor vai dar naquele vale da decisão. E Josafá faz exatamente o que Deus mandou, e aí depois, quando eles começam a subir e caminhar em direção àquela peleja, ali eles descobrem que eles não precisaram absolutamente fazer nada, né? Eles simplesmente obedeceram ao Senhor subindo a ladeira ali de Ziz, ficaram aguardando, e a palavra de Deus diz que quando eles chegaram lá em cima, eles viram que tudo já estava praticamente destruído, e o Senhor já tinha lutado contra os inimigos, e todos eles foram destruídos, né? Desbaratados. E aquele ali é o Vale da Decisão, aquilo ali é chamado o Vale de Josafá. Então, eu não acredito, volto a dizer, eu não acredito que seja uma questão geográfica aqui em que Joel está falando. Quando Joel está colocando isso, né, Deus está, através da vida de Joel, colocando isso de uma forma profética, é para mostrar algo mais profundo para a nação de Israel, né, com relação àquilo que haveria de vir. E a evidência disso está nos próprios versículos, né? Quando Deus diz aí que vai trazer essas nações, fazê-las descer ao vale de Josafá, Deus fala que ali ele vai entrar em juízo contra todas aquelas nações, por causa do povo dele, né, e da minha herança. Olha que coisa magnífica, olha que coisa maravilhosa. O cuidado de Deus, o amor de Deus, né, pelo povo dele. A nação de Israel está para ser destruída, os inimigos estão ao redor, todos, né, vão ser praticamente ali dizimados, e Deus está à frente desta grande situação e dizendo para os inimigos, e dizendo para todos, né, que a causa do povo dele é dele. De uma certa forma, o Senhor está dizendo o quê? Olha, vocês estão com ódio do meu povo, então vocês estão com ódio de mim. Vocês querem destruir o meu povo que eu escolhi, então vocês estão querendo me destruir. Vocês não amam o meu povo, então vocês não me amam. Então, quando Deus fala que, olha, eu vou entrar em juízo contra todas estas nações, por causa do quê? Ou por causa de quem? Por causa do meu povo, por causa da minha herança, por causa dos meus escolhidos, por causa de quem eu chamei para estar comigo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então, Israel é assim para Deus, e nós, como o Israel espiritual, né, do Senhor Jesus, somos assim para Ele. Então, qualquer briga contra nós é uma briga contra o Senhor, e Ele vai tomar para si esta causa, né?
Então, é o meu povo, é a minha herança, é Israel. Então, todas estas nações espalharam o meu povo por entre todos os povos, repartiram a minha terra entre si. Quer dizer, aquela terra que Deus tinha dado para a nação de Israel, a terra prometida que Deus tinha dado para aquela nação, ela foi repartida, né, por todos os vizinhos, por todos os inimigos, né, de Israel, e o povo de Israel seria todo praticamente dizimado, mandado para longe, desterrado daquela situação. E Deus então disse que vai tomar a frente de tudo isso e vai resolver isso de uma forma definitiva. Versículo 3. Lançaram sortes sobre o meu povo, e deram meninos por meretrizes, e venderam meninas por vinho que beberam. Esse versículo mostra o que as nações inimigas iriam fazer com Israel. Tá? O povo de Israel, e aqui nós nos incluímos espiritualmente, para nós, nos dias de hoje, tá? Então, o povo de Israel, naquela época, para os inimigos de Israel, não era nada. Absolutamente nada, não significava nada para eles. Tanto que, com relação ao destino que os inimigos iriam dar a este povo, que eles queriam entrar em guerra, era praticamente decidido na sorte. O que vamos fazer? Né? E faziam realmente assim, a ponto até de Deus mesmo falar, né, de uma maneira muito clara. As minhas crianças, os meus filhos, os meus meninos, os inimigos venderam, né, trocaram por meretrizes, trocaram por vinho. Por que as nações inimigas fizeram isto com o povo de Israel? Né? Para mostrar o seguinte, nada eles são para nós, tá? Não tem valor nenhum essa nação para cada um de nós, tá? E ainda que nós pudéssemos ter o restolho dessa nação, tê-los como escravos, nós os trocaríamos por nada. Né? Então lá, eles lutam contra a nação de Israel, tomam, né, eles como escravo para si, e aí o que eles fazem com esses escravos? Eles os vendem, eles os trocam por absolutamente coisa alguma, por vinho, por meretrizes, e assim vai. Então veja como as nações inimigas estavam tratando ali o povo de Israel. E aí Deus toma a frente, volto a dizer, Deus toma a frente dessa situação, dizer, que tendes vós comigo? Por que vocês estão fazendo isso com o meu povo? Então veja como Deus se coloca. Vocês estão brigando com o meu povo, estão brigando comigo. Mas o que vocês têm a ver comigo? E aí de uma forma específica, no versículo 4, quando Deus diz, que tendes vós comigo Tiro e Sidom, é porque essas duas nações, Tiro e Sidom, na verdade, elas estavam se aproveitando dos inimigos lá, os amonitas, etc. e tal, os filisteus que estavam lutando ali contra os judeus, que queriam pegar os judeus, para ter uma parte no despojo, para pegar ali o butim. O que eles queriam era isso, e ponto final. Então Tiro e Sidom nem sequer tinham noção ou queriam saber quem eram os judeus, quem era a nação de Israel, quem eram os seus profetas. Eles falaram assim, olha, tem uma nação lá que tem uns inimigos ao redor, estão lutando contra eles. O que a gente vai fazer? Então vamos também fechar com esses inimigos, né? E vamos aproveitar, vamos pegar uma parte para nós, terra, divisão, prata, ouro, qualquer coisa. Por isso que Deus fala assim para essas nações, o que eu tenho com vocês? O que vocês têm comigo? Qual é a bronca? Em outras palavras, né? Deus está dizendo assim para essas nações Tiro e Sidom, qual é a bronca de vocês comigo? E Deus continua no versículo 4, é isso vingança que quereis contra mim? Vocês nem conhecem o meu povo, vocês nem têm noção de quem eles são, mas vocês querem despojá-los também, vocês querem lutar também contra eles, vocês querem dizimá-los também, e é essa a vingança que vocês querem contra mim? Então, novamente, olha como o Senhor pega para si, né, esse cuidado para com o povo que ele escolheu. Gente, isso é muito importante, porque isso tem a ver com a escolha que Deus fez, né, de todos nós para ele. Ele nos escolheu para ele. Nós somos dele, povo, herança, né, raça eleita, sacerdotes reais do Senhor. Ele nos chamou para ele de forma definitiva. Então, quem mexe com a gente, mexe com ele. E ele toma para si essa briga, né? Ele pega também isso, né? Se assim, continua o versículo 4, se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Então, Deus está dizendo para eles, olha, vocês querem fazer isso? Então também vocês terão sobre a cabeça de vocês a minha vingança. É interessante observar isso, porque Deus não diz para a nação Israel, então vocês vão lá e deem o troco.
Deus fala, não, agora eles terão a minha vingança, já que estão mexendo com o povo que eu escolhi, o meu povo, os meus filhos, né, os meus servos, então eles vão sentir o sabor da minha vingança sobre eles. Versículo 5. Verso 5 diz assim, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, né? E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos meus limites, né? Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei cair a vossa vingança sobre a vossa cabeça. Então Deus está mostrando aqui através do profeta para que o povo de Deus possa ter consciência do seguinte, que ainda que realmente toda a nação de Israel, todos os filhos de Judá, todos os filhos de Jerusalém sejam levados, e agora veja aí versículo 6, aos filhos dos gregos, ou seja, possam serem levados para lugares ainda mais longínquos naquela época, ainda assim que eles sejam apartados para bem longe dos limites que eu estabeleci por estas nações inimigas, eu vou resolver isso. Eu vou buscá-los. Eles não estarão totalmente dispersos, né? Versículo 8. Venderei os filhos, né? Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o diz. Aqui é importante destacar a maneira como Deus mostra para as nações inimigas, através, né, desse ato de juízo, que ainda que esses inimigos façam isto da forma assim tão extrema, querendo dizimar definitivamente a nação de Judá, Deus vai restaurar isso, e ele vai fazer com que os filhos, né, dele, né, a própria nação de Judá, possa um dia pegar estes inimigos e vender esses inimigos e fazer com que eles também possam sofrer na mesma moeda aquilo que eles estavam sofrendo. Então veja que isto para a nação de Judá, para a nação de Israel em termos de profecia da parte de Joel naquela época, era muito importante, porque daria para o coração da nação de Israel a esperança. Né? Porque eles poderiam pensar, olha, lembra-se que Joel está comparando esta situação àquela nuvem de gafanhotos que veio e destruiu de forma definitiva a plantação, a terra, o alimento, etc. e tal. Então não havia esperança. Então aqui alguém naquela época poderia pensar, bom, se a gente for desterrado desta forma, como a profecia está declarando, então quem há de permanecer? Que remanescente há de ficar? E Deus está mostrando que Ele vai fazer isso. Né? Então nós somos cuidados pelo Senhor. Traz um pouco isso para os dias de hoje. Vamos pensar nessa situação que está dizimando o mundo inteiro. Hoje, talvez, essa doença, né, da forma como ela está acontecendo, mas poderia, como a gente já falou, serem outras coisas, terremotos, né, tsunamis, etc. e tal, guerras, bombas, né, guerras nucleares e assim vai. Pensa numa situação atual em que essa doença está atingindo a tudo e a todos, onde muita gente possa falar, olha, agora não há mais esperança, mas o nosso Deus é o Deus de toda a esperança. Esse remanescente fiel permanece. E o Senhor não vai permitir, de forma alguma, que o povo dele seja dizimado da face da terra. Né? A partir do versículo 9, a gente vai fazer esta pausa para pensar na próxima segunda-feira. Do versos 9 ao 16, é aquele momento que a gente vai falar da descrição da forma como esse juízo de Deus será feito. A maneira como Deus vai, ao reunir todas essas nações ali no Vale de Josafá, vai tratar este juízo. Né? Mas até aqui o que a gente gostaria de ter destacado é exatamente esses dois extremos, né? Dos versículos 1 a 8 aqui. Que dois extremos? O primeiro de que a destruição da nação de Israel desta forma era algo tão intenso, tão certo, os inimigos viriam e queriam acabar, e queriam destruir, e queriam levar, e no outro extremo está Deus mostrando de uma forma muito clara que Ele é o Deus que se apresenta para resolver uma situação que agora mexe com Ele. Mexeu com o meu povo, está mexendo comigo. Tá? Então Deus toma a frente disto para realmente vindicar, né, a nação dele, o povo dele. Eu imagino que seja isto exatamente que Deus fez na pessoa do seu Filho Jesus Cristo por cada um de nós. Né?
A morte, de uma forma violenta, veio sobre Jesus Cristo, né, para destruí-lo, para acabar com a nossa esperança de uma vida eterna, de uma vitória. Os apóstolos, quando da morte de Jesus, durante aqueles 3 dias, a gente lê lá que eles ficaram praticamente sem rumo, né? Ficaram entristecidos, ficaram sem saber do que aconteceria. Provavelmente muitos estavam zombando deles. E agora? Cadê aquele Jesus que vocês falaram? Etc e tal. Né? Morreu e pronto. Ó, já é o 3º dia e nada até agora. Então, quando a ressurreição acontece de Jesus Cristo, é uma vitória para os apóstolos, né? Para os discípulos de Jesus ali. Uma vitória que enche o coração deles de gozo, de alegria, a ponto deles se voltarem para aquela realidade e poder usufruir da bênção, né? Dadivosa, da presença de Cristo realmente entre eles, naqueles 40 dias que nós observamos lá. Tá? Então é Deus vencendo a morte e Deus imputando a vitória, né, sobre a morte que Jesus teve sobre nós. Então nós recebemos redentivamente, né, essa vitória também. Então a morte de Jesus, né, é a minha morte também. A ressurreição de Jesus é a certeza da minha ressurreição também. Então a minha morte física, né, traz ali em Cristo Jesus a garantia da minha ressurreição, da eternidade, em viver para sempre com Cristo Jesus. Então, ainda que para alguns, talvez a morte seja o final, não tem nada, acabou, ponto final, não tem mais nada depois disso, para nós, a esperança. E numa situação como essa, de tristeza, de dor, de sofrimento, de perdas, né, a gente pode olhar para algo disso e dizer o seguinte: Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, amados? Eu espero que tenha sido uma bênção para você, esse momento final, né? Espero que você tenha usufruído desta bênção da leitura desses versículos de 1 a 8, né? E tenha entendido exatamente o teor deste julgamento que Deus vai promover. E aí na segunda-feira a gente caminha um pouco mais para entender a intensidade de como Deus vai fazer este julgamento. Tá certo? Amém? Até aqui? Dá para fazer um joinha? Quem estiver dormindo aí, acorda. A gente vai dar um print aí para que a gente possa também estar no nosso joinha. Segunda-feira, né, às 20 horas, novamente a gente vai estar aí presente. Certo, Jefferson? Combinado? Beleza. Então tá bem, amados. Então esse é o momento de habilitar aí os microfones para a gente falar um tchauzinho aí. Ainda tem alguns minutinhos, faltam 5 minutinhos. Dá para a gente se despedir e agradecer a Deus pela vida dele. Já fez o print aí? Já foi feito. Amém. Obrigado mais uma vez, Jefferson. Obrigado, Júnior. Silas e Rosângela, obrigado aí pela... Falou, gente. Até segunda. Até segunda, gente. Feliz Dia das Mães aí, viu? Obrigado, Ramos. Valeu. Obrigado. Tá. Obrigado. Tá bom. Nada de almoço. Eu ia convidar as mães para um churrasco aqui em casa, mas não vai dar. Só assim mesmo, né? O almoço vai ser um churrasco aqui. É. Tá bem, realmente. Parabéns ela às não vai mamães. cozinhar. Valeu. Obrigado, gente. Paz. Deus abençoe a todos. Tchau. Amém. Tchau, Dani. Tchau, gente. Tchau, Ilane, Eliana, Erli, Netinha, valeu. Tchau, Isa. Tchau, Isa. Cadê a Isa? Tá ali escondida? Tá lá. Amém. Tchau, G. Vai para debaixo das cobertas agora, né? Tá com frio essa menina, viu? Ó, a Sueli tá até com sono. Agora vai dormir. Agora pronto, ó. Ouviu a palavra de Deus? Tá bem alimentada, né, Sueli? Agora é só dormir. Só descansar. Tô dando os cutucão nela aqui para não dormir, para acordar. Amém. Obrigada por tudo. Obrigada, Pastor Fred, pelas respostas, né, das minhas perguntas. Foi muito esclarecedora. Amém. Obrigado mesmo. Está sendo de aprendizado muito, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço pela sua participação e confiança. Deus abençoe. Amém mesmo. Valeu. Amém. Obrigada.